Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Aleluia. Irmãos, boa noite. Eu não poderia deixar de fazer aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quantos sabem que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus? Poucos entenderam, não é? Irmãos, todo aquele que nasceu de novo, ele é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo é o seu GPS depois que você nasceu de novo. Um amém mais forte por isso? O Espírito Santo é o seu GPS e ele não quer que você, irmãos, faça uma escolha errada. E essa escolha errada, ela faz com que você entre em lugares que você não devia estar por causa de uma escolha errada. Depois que você nasceu de novo, o Espírito Santo, o Espírito da verdade habita dentro de você para que você não faça mais escolhas erradas. Você sabia que você só faz escolha errada porque a sua mente não está sendo renovada com a palavra de Deus? Quando nós não renovamos a nossa mente, irmãos, a nossa alma, ela não é também transformada. Porque é na meditação da palavra que a nossa alma é transformada, ela é regenerada. Não, ela não foi salva ainda. A nossa carne, ela não vai ser salva, nosso corpo vai ser glorificado em nome de Jesus, porque a Bíblia diz sobre isso. Só que nós precisamos renovar a nossa mente, e isso consequentemente vai ajudar a nossa alma a não tomar atitudes erradas, para que a gente fique sofrendo a consequência depois. Quem já sofreu consequências por escolhas erradas aqui? Pode levantar a mão sem vergonha, sem vergonha nenhuma. Irmãos, todo mundo acaba cometendo isso, todo mundo faz isso. Nós temos que parar e pensar o que está à nossa frente e por que aquilo está acontecendo. Sabe, irmãos, as coisas não acontecem por acontecer. Aconteceu, olha, eu fiz porque foi sem pensar. Eu fui lá porque, de repente, veio um pensamento e eu estava lá. Olha, irmãos, tudo você cria dentro de você primeiro. Para depois você ter uma ação, uma atitude. É tudo premeditado para que algo aconteça. Eu vou dar um exemplo, pastor Vinícius, vem aqui. Para você ver que as nossas escolhas dependem de só nós mesmos fazer. E o que eu faço, primeiro começa na minha mente, porque eu penso naquilo e o meu corpo reage de acordo. O que eu fiz, ó? Eu dei um pedala no pastor Vinícius. Então, você imagina, isso foi premeditado por mim. Eu pensei em dar um pedala no pastor Vinícius. Então, eu não posso falar que isso foi sem pensar. Tem pessoas fazendo coisas, irmãos, e estão falando que é sem pensar. Tem pessoas semeando em áreas, irmãos, e estão falando que é sem pensar. Ninguém faz nada sem pensar, não, irmãos. É igual um relacionamento. Quando você está solteiro, ninguém cai pelado em cima do outro, não. Obrigado, pastor Vinícius. Não é verdade? Nós precisamos saber o que está acontecendo diante de nós, e nós vamos saber o que nós somos por dentro, no nosso espírito, e nós vamos ter uma atitude concernente com alguém que nasceu de novo. E aí a nossa escolha vai ser certa. Amém? Então o nosso tema de hoje é escolhas. O poder da escolha. Sabe, irmãos, você pode viver hoje o que você plantou lá atrás. Você pode viver amanhã o que você está plantando hoje. Você pode viver lá no seu futuro o que você vai plantar hoje também, no seu presente. Só que tem pessoas que não estão se importando com isso. Elas querem viver cada dia do seu jeitinho, e elas estão olhando para o futuro e falam, eu vou ser assim. Se você não fizer nada hoje, o seu futuro não vai ser do jeito que você está falando. Precisa de uma atitude sua como filho de Deus, para que você entre naquele lugar, opere, e Deus olhe para você e diga, esse entendeu o propósito, esse entendeu o chamado. Sabe, a pior coisa que existe, irmão, dentro de uma igreja, é pessoas com seus chamados paralisados e infelizes, andando com Deus de alegria. Aleluia. Juninho, pode me ajudar aqui? Não, Juninho não, pastor Vinícius. Você está no violão? Pode ser o Juninho? Juninho, por favor. Aleluia. Aleluia. Você vai ser muito edificado essa noite, irmãos. Porque eu fui. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós te agradecemos pela sua palavra, por cada pessoa que está aqui, Senhor, e elas estão aqui sedentas para ouvir aquilo que você quer nos ensinar, aquilo que você quer trazer clareza para o nosso coração. Nós escolhemos andar com você, nós escolhemos nos trancar no quarto, nós escolhemos andar em consagração, Espírito Santo. Nós escolhemos ter você como nosso amigo, nosso companheiro, e nós damos honra e glória e majestade ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha, eu escrevi algo aqui e eu achei muito interessante. Você faz suas escolhas, e as suas escolhas fazem você.
Sabe, irmão, no dia que eu me converti, eu olhei para a pastora Zaire e eu disse: eu vou aceitar Jesus e eu nunca mais vou deixá-lo. Sabe, irmão, é uma escolha minha. Permanecer e perseverar é uma escolha individual. Não é responsabilidade de ninguém, irmãos, fazer com que você permaneça. As pessoas estão aqui para te aconselhar, as pessoas estão aqui para te ajudar, as pessoas estão aqui até mesmo para te avivar, as pessoas estão aqui para te alimentar, ministros e amigos, porque as pessoas têm comunhão com Deus, mas ela não é responsável de fazer você permanecer. Porque no dia que nós estiver de frente com Jesus no trono, irmãos, Ele vai perguntar: e aí, meu filho, o que você fez com o dom que eu te dei? E aí você vai falar: foi Maria, Maria não fez por mim lá. Ô Jesus, desculpa, mas o pastor Vinícius não correu a minha carreira, o pastor Vinícius não fez nada por mim. E ele vai dizer: não, mas o pastor Vinícius tinha a carreira dele, o pastor Vinícius tinha a chamada dele. E a sua? O que você fez com ele? Com ela? Qual foi a sua escolha diante disso? Sabe, irmãos, quando a gente tem resultados frustrantes, é porque a gente teve escolhas frustrantes. Eu gosto de algo que o Tony Cook disse. Ele diz assim: olha, nossas atitudes e como nos conduzimos geralmente determinará se as nossas experiências serão positivas ou negativas. Tem tudo a ver com atitude, irmãos. Eu estava conversando com um rapaz ontem, eu fui lavar meu carro, e ele estava falando: cara, estava tendo um churrasco lá, e o pessoal estava bebendo, e o pagode estava rolando lá, e eu cheguei no meio da galera, porque eu cresci ali, e eu cheguei, abracei todo mundo, fiquei lá, e eles falaram: cara, como é que pode, você é pastor e você está no meio do pessoal no pagode? Eu falei: cara, isso não me influencia, porque eu sei quem eu sou, e eu não estou aqui para julgar vocês, eu estou aqui para ganhar vocês. E ele falou assim: cara, você é muito da hora. Quem imaginou que um dia você seria pastor? Quem imaginou que um dia você estaria essa bênção? A gente te acompanha no seu Facebook, a gente sabe quem você era, mas a gente sabe quem você se tornou agora. E sabe, irmãos, eu fiquei lá olhando, e ele falou assim: cara, você é muito da hora. Como é que você está aqui envolvido com a gente? Se fosse um cara que estivesse em outra igreja, normalmente ele estaria longe falando: não, eu não sento com pecadores, eu não sento com pessoas que estão no pecado e errando, eu não ando com esse tipo de pessoa que vive no pagode, bebendo cachaça, eu não ando. Eu falei para ele: cara, eu não sou assim não, eu não sou juiz sobre as pessoas, a misericórdia que me alcançou vai alcançar você. O problema muitas vezes, irmãos, é que as nossas escolhas, e eu quero dizer isso para você, quando você aceitou Jesus, ninguém colocou uma faca no seu pescoço e disse: aceita Jesus ou morre. Você escolheu andar com Ele, então se você escolheu andar com Ele, ande de acordo com aquilo que Ele diz na palavra. Então as pessoas aí fora, irmãos, elas estão querendo pegar você como referência de Deus, referência de alguém que nasceu de novo. Desculpa. As pessoas, elas querem alguém as pessoas querem alguém que elas podem se apoiar. Sabe, irmãos, eu cresci num lugar onde todo mundo virou ladrão, a maioria morreu, e dos 20 amigos, 5 sobreviveu, tá vivo hoje, tem história para contar. Sabe, eu fiz uma escolha, irmãos. Você fez uma escolha quando você recebeu Jesus. E aí, o que você está fazendo com essa escolha que você fez? Está esperando que o pastor te alimente somente? Está esperando que o ministro te alimente somente? Está esperando que alguém se levante e diz: olha, eu pego a sua responsabilidade, e eu pego ela para mim, ela é minha responsabilidade. Sabe, ainda que os pastores eles cheguem lá diante de Jesus, eles têm que dar conta das suas ovelhas. Sabe, irmãos, mas você tem que parar de colocar peso sobre as pessoas. A sua responsabilidade é sua responsabilidade. Tem pessoas não dormindo por causa de você, porque você não consegue se achar, você não consegue se encontrar no reino de Deus, você não consegue saber quem você é no seu próprio espírito. E as pessoas estão lá, a noite adentro, orando: olha, Pai, salva aquela pessoa, olha, Pai, traz essa pessoa, Pai, ajuda essa pessoa, e você está lá levando a sua vida do jeito que você quer. Desculpa. Sabe, irmão, se você olhar na Bíblia, se você olhar os discípulos de Jesus, quando Jesus escolheu os discípulos, Judas, eu li um livro um psicólogo que se converteu agora, e ele fala sobre os discípulos, irmãos. Os discípulos, Pedro era doido, aí você vai ver que os homens eram, Jesus pegou os piores caras que ele podia andar, mas dos mais centrados ali, o mais centrado daqueles discípulos era Judas.
Judas era a pessoa que você menos olhava para ele e dizia: esse aí vai trair Jesus, esse aí vai fazer uma escolha errada, irmãos. Não, mas por causa de uma ideia, por causa de algo que o diabo lançou nele, irmãos, ele fez uma escolha errada. E sabe qual que foi o fim dele? Cair de cabeça, irmão, e estourar os seus miolos no chão. Sabe, por causa de atitudes erradas, escolha errada nossa, a gente está quebrando a cara há um monte de tempo, e a gente está esperando com que alguém chegue e nos levante, sendo que é a gente que tem que fazer. Você nunca pode dizer para você que você não tem força, porque a Bíblia diz que quando você está fraco, aí é que você é forte. Paulo, ele fala, olha, ele dá ênfase muito, ele fala assim: olha, no meu poder, na minha fraqueza, Deus opera. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Sabe, irmãos, o problema é que nós estamos tentando viver essa vida cristã, olhando para nós ainda como alguém que não nasceu de novo. Mas nós temos o Espírito Santo poderoso dentro de nós. E aí eu estou sentado no sofá daquele rapaz, e ele falou assim: o melhor de tudo é saber, cara, que você está viajando, pregando por aí. O melhor de tudo é saber que você está tão bem, cara. Aí ele olhou para os meninos assim e falou assim: ó, o Ricardo, cara, ele é um exemplo para mim. Eu sou um sem vergonha, eu sou um safado, eu não vou para a igreja, eu sei a verdade, mas eu não vou. Mas esse cara é uma referência para mim. Sabe, as pessoas vão te pegar como referência, e um deslize seu é a queda delas. As pessoas vão pegar você e elas vão dizer assim: olha, eu esperava tanto do Barbosa como cristão, eu esperava tanto dele, e de repente ele tropeçou. Irmãos, ele vai acabar errando, porque ele é ser humano, todo mundo erra. Mas se você tem que levantar da sua cama todos os dias e olhar para você e dizer: hoje eu não vou errar, hoje eu vou acertar, vou fazer mais do que eu tenho que fazer, eu vou impactar mais vidas do que eu tenho que impactar, eu vou avivar pessoas, eu vou mostrar para as pessoas o que ele fez na minha vida. Sabe, a minha irmã é testemunha do que eu era dentro de casa. Sabe, irmãos, aí um dia eu aceitei Jesus, e aí eu cheguei na minha mãe e eu disse: nossa, eu te amo. Nunca tinha dito te amo para ela. Aí eu disse para minhas irmãs: olha, eu te amo. Abracei, e elas olhou para mim e falou assim: tá doido, menino? Sabe, irmãos, o amor que foi derramado no seu coração por meio do Espírito Santo é esse amor que transforma você e transforma as pessoas que vão chegar perto de você. Nós precisamos fazer escolhas, irmãos, de acordo com aquilo que a palavra diz sobre nós. Aleluia. E olha o que está escrito em Atos 1. Atos capítulo 1, versículo 15 e 18. Aleluia. Naqueles dias, Pedro se levantou entre os irmãos. Um grupo de cerca de 120 pessoas. E disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos. Sabe, irmãos, você está aqui não significa que você é um cristão. Assim que se você ficar dentro de uma garagem o dia inteiro, não vai dizer que você é um carro. As suas escolhas vai ter muito a ver com as suas atitudes. Você escolhe e pratica. E aí ele diz assim: olha, ele foi contado entre um dos nossos. Teve participação no ministério, irmãos. Tem um monte de gente que participa do ministério, irmão, mas está tão longe quanto alguém que está lá fora. Tem tanta pessoa que fala: irmãos, eu estou com você, mas na verdade não está. Ela não está nem com ela mesma, porque ela não sabe quem ela é. Ela não sabe nem o que ela escolhe para a vida dela, o que ela quer viver. E ele diz assim, no 18: e com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo e ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Sabe, irmãos, é que a gente ainda não percebeu, e eu falo isso para jovens. Toda escolha errada, irmãos, e quando você cai no pecado, o pecado ele te destrói, o pecado te envergonha. Isso é muito fato, irmãos. Quando você está errando, quando você está pecando, é nítido que quando você chega perto de uma pessoa, você vai cumprimentar ela, você fica sem graça. Você fica totalmente sem graça, porque você imagina que a pessoa sabe o que você fez. Não é legal que quando você está cheio do Espírito, fervoroso, queimando em chamas, você chega perto das pessoas e fala: eita, Deus vai me pegar, Deus vai fazer isso na sua vida, Deus quer fazer, Deus quer operar. Mas quando você peca, você não quer nem ver ninguém, porque a sua cara é de vergonha.
Você mostra para as pessoas que você está fazendo alguma coisa de errado. Sabe, nós não precisamos andar em condenação. Errou, pede perdão para Deus. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas vá lá e não faça mais. Tudo depende da nossa escolha. Sabe, irmãos, o que eu estou vivendo hoje é fruto de uma escolha minha. Eu decidi andar nisso aqui. Eu decidi semear na minha terra. Eu decidi declarar sobre a minha vida. Mas não foi só isso. Eu decidi ser obediente àquele que está me mentoreando. Eu decidi ser obediente àquele que está me treinando. Sabe, irmãos, às vezes é ruim você puxar a sua orelha. É ruim quando a pessoa vem falar algo que você fez de errado. A vontade é de você dar um soco, não é? Sabe, mas a Bíblia diz que toda repreensão, ela no momento, ela não vai trazer alegria. Mas ela vai trazer um desconforto. Mas no final, ela produz fruto de justiça. O que nós estamos olhando não é o fruto de justiça, o fruto de justiça. Nós estamos olhando para a repreensão. E aquilo é que nos para. Sabe, você tem que pegar a partir de hoje toda a repreensão e fazer com que ela seja um trampolim na sua vida. A repreensão, ela vai fazer você ir para o lugar onde o Espírito Santo já te viu operar. Aleluia. É bom, irmão, nós podemos dar glória a Deus em mensagem como essa. Nós precisamos acreditar em nós mesmos. Nós precisamos saber o que nós estamos escolhendo para nossas vidas. Ana, por favor, você pode pôr aquela imagem para mim? Irmãos, de acordo com Romanos 12:1, diz assim, olha: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Paulo está implorando, pelo amor de Deus, eu rogo. Eu não canso de orar por isso. Eu tiro até os meus cabelos por isso. Pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional. Não se amoldem, não se coloquem na forma, não se iguale às pessoas que estão lá fora, porque você precisa impactar elas. Você precisa mexer com elas. Você precisa fazer com que elas sejam avivadas por causa da sua vida avivada. Você precisa fazer com que as pessoas olhem para você e vejam um modelo em você. Eu gosto da passagem que Paulo ele diz para Timóteo: não importa se você é jovenzinho, não importa. Eu vou deixar você aqui nessa igreja e as pessoas querem olhar para você e ver você como um padrão. As pessoas querem pegar você como uma referência. Não importa se você é novo. Irmão, não tem idade para ter responsabilidade no reino de Deus. Aquilo que Deus coloca na nossa mão, irmãos, se você estudar, se você parar para orar, se você se consagrar, Deus vai operar através da sua vida. Não importa a sua idade. Sabe, eu recebi uma palavra que meu filho vai profetizar com 5 anos. Ele está com 4 anos e 2 meses. Sabe, irmãos, ele está sendo plantado coisas nele. Quando nós terminamos cultos aqui de poder, irmãos, ele chega em casa, coloca os bonecos em pé, derruba tudo e fala: ó pai, caiu tudo na unção. Esses dias nós estávamos na pizzaria e ele olhou, nós estávamos conversando sobre o culto de Sorocaba e, nossa, que bênção, que culto maravilhoso. E ele falou: eu senti, a unção estava forte lá, hein? Estava muito forte a unção. Meu filho só tem 4 anos, irmãos. Então, olha o que eu vou dizer para você como pai, como mãe: as suas escolhas vão afetar os seus filhos. Tem pai que diz: filho, vai para a igreja, mas o pai não vai para a igreja. Tem filho que fala: filho, vai e congrega, mas tem pai que não congrega. Filho, não fale mal das pessoas, mas tem pai que fala mal das pessoas. Filho, não desobedeça, mas é tão desobediente com o seu pastor que o filho olha e fala: se você é desobediente com o pastor, eu também vou ser com as pessoas. As pessoas, os filhos principalmente, irmãos, eles estão pegando o nosso molde. Um dia o Davi estava chorando em casa e eu falei: filho, não chora não, homem não chora. E ele: você chora na igreja? Se nós temos influência sobre as pessoas, principalmente sobre os nossos filhos, eles precisam ver, irmãos, que a gente quer acertar todos os dias, que nós fazemos escolhas certas e essas escolhas interferem na nossa vida e nós avançamos para o alvo. Numa corrida, irmão, só um ganha o prêmio, mas no reino de Deus, todos correm e todos ganham. E sabe, na corrida do reino de Deus, irmãos, você vai correr para permanecer, não é para sair do trilho, não. Olha essa imagem. Irmãos, não se conforme com o padrão do mundo.
Não se conforme como as pessoas andam, não se conforme como as pessoas falam, não se conforme como elas estão dirigindo a vida delas. Você não é mais do mundo. E aí sempre vai ter um abençoado, irmão, que vai fazer diferente. Eu estou falando com pessoas que vão fazer diferente aqui. Você vai impactar essa geração. Deus quer usar você na sua casa, Deus quer usar você na sua escola, Deus quer usar você na sua faculdade, Deus quer operar grandes milagres através de você. Sabe, se você pegar o livro de Generais de Deus, você vai perceber que todos os homens e mulheres que operaram muito forte, eles fizeram uma escolha. Abandonaram vontades, abandonaram pessoas que atrapalhavam o chamado deles. Sabe, você não entendeu ainda que as associações que você tem hoje, elas podem te jogar no seu futuro, ou elas podem fazer você voltar do lugar que você veio. Isso é uma grande verdade, irmãos. Eu amo levar esses jovens lá para minha casa. Eles dormem no chão, aí dormem no sofá. E eu falo, vai embora, pelo amor de Deus. E eles, não, eu vou ficar com você. Sabe, irmão, se você entender o processo da associação e da influência que as pessoas têm sobre você, você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. Então nós temos que ser, irmão, diferente. Ainda que a gente esteja sozinho em algumas coisas que nós estamos fazendo, você tem que ser diferente. Você não pode ser igual a todo mundo. Até porque o meu nome é Ricardo Barbosa Silva. E que nome feio, Barbosa. Ô Barbosa, não tenho nada contra você. Mas meu nome não é Vinícius Carreira. Meu nome é Ricardo Barbosa Silva. Deus tem um plano comigo, Deus tem uma chamada comigo, Deus tem algo para fazer comigo, e Ele só vai fazer isso através de mim. Ele não vai fazer com Barbosa. Gente, eu gosto do Barbosa, tá bom? Eu só não gosto do sobrenome Barbosa. Aleluia. Então tem coisas que eles vão fazer por meio da Ingrid, Deus vai fazer por meio da Ingrid e do Lelo, que não vai fazer por meio da minha vida. Só que as escolhas deles vão influenciar na chamada deles. Assim como a escolha do pastor Vinícius vai influenciar na chamada deles. E por que você está querendo viver algo que não é seu, é do outro? É como colocar um sapato 45 num pé 37. As nossas escolhas dependem somente de nós, irmãos. Sabe o que aconteceu um dia? Eu estava inconformado, e eu disse para o Edson isso. Pastor, eu estou inconformado pela vontade de ser inconformado, de estar inconformado. Aí ele não entendeu nada, eu falei, eu estou inconformado, é isso. Irmãos, eu decidi entrar no meu quarto, decidi entrar no meu carro, e eu falei, eu vou orar, e eu quero o poder de Deus. A Bíblia fala sobre você buscar os melhores dons. Então eu falei, eu vou botar fogo nessa geração, eu vou botar fogo nos jovens, as pessoas vão receber unção, vai ser curadas. De repente, irmãos, a unção começou a aumentar sobre a minha vida. Só que nisso, irmãos, eu comecei a alinhar algumas áreas da minha vida que estavam meio tortas. Detalhes. E eu fui alinhando, eu fui acertando. Às vezes eu vou errar ainda, irmãos, porque eu tenho uma carne. Mas eu desejo levantar da minha cama e dizer, hoje eu vou acertar, hoje eu vou achar alguém, uma pessoa vai receber a oração que vai sair de mim, vai sair poder. Sabe, irmãos, eu fui cortar o cabelo no condomínio. E aí a minha esposa falou assim, ó, vai orar pelo rapaz lá, ele tem Alzheimer. Já faz 5 meses que ele não anda, tá usando fralda, ora por ele. Irmãos, eu fui lá, cortei o cabelo, e eu falei para a filha dele, eu vou orar pelo seu pai. Estou com muita vontade de orar. Peguei no joelho dele, força sobre o joelho dele, pai, força sobre o tornozelo. Em nome de Jesus, eu falei, você vai correr nesse condomínio, hein? Vou te encontrar por aí, ainda que eu não corra. Aleluia. Irmãos, eu não orei pelo Alzheimer, só orei pelo joelho. Aí me zoaram muito. Falou, nossa, como é que você ora pelo cara, não ora pelo Alzheimer, mas ora pelo joelho? Irmão, se eu coloquei a mão no joelho, a unção pega o corpo inteiro. 2 semanas depois, a filha manda mensagem para a Érica: avisa seu marido que o meu pai lembrou dele, parou de usar fralda e está andando. Eu escolho andar na vida de milagres, eu escolho andar na vida de poder, eu escolho me consagrar. Irmãos, a nossa vida é feita de escolhas. Quando você vai crescer, você escolhe a roupa que você quer usar. Você quer escolher o tênis que você vai usar.
Você quer escolher o cabelo que você vai, como você vai cortar. Você escolhe a faculdade que você vai fazer. Você escolhe o namorado que você vai ter. Você escolhe o marido ou a mulher que você vai ter. Por que não é referente ao reino de Deus e o poder de Deus e viver a vida cristã, nós não sabemos escolher? Somos muito criteriosos para escolher coisas naturais, mas quando é do reino de Deus, nós levamos tudo à mercê, do jeito que quer. Faz do jeito que quer aí. Se tiver assim, tá bom demais. Sabe, se você dá o melhor lá fora, você tem que dar o melhor para Deus também. Eu estou me colocando nessa palavra, não estou falando só com você não. Eu recebo o primeiro e eu passo para você. Irmão, nós estamos crescendo. O Verbo da Vida Pirituba está vivendo os seus melhores dias e não vai parar por aqui. Ontem nós tivemos uma vigília arrebatadora aqui. Louvor pro chão, todo mundo pro chão. E aí foi todo mundo pro chão, foi? Irmão, o poder de Deus varreu a igreja, estava todo mundo jogado. E sabe de uma coisa, irmãos? É só reconhecer a presença do Espírito Santo. A gente precisa dele. A gente não consegue nem escolher ele como uma pessoa para acompanhar a gente no nosso dia a dia. Então, irmãos, eu declaro sobre a sua vida que você vai ser aquele ali, ó. Aquele cara ali, ó, com uma meta, um foco, que não se mistura, irmãos, porque aquilo vai atrapalhar o chamado dele. Ele não se mistura ainda porque aquilo ali vai atrapalhar a caminhada dele. Mas quando ele estiver fervoroso, ele estiver explodindo, ele vai voltar para o meio daquela multidão e a multidão vai reconhecer a unção na vida dele. Aleluia. As pessoas, elas dizem que eu pareço muito com o Edson me movendo. Sabe, irmãos, eu honro a unção que está sobre a vida dele. Eu honro demais a unção que está sobre a vida do pastor Vinícius. Honro demais, ele sabe disso. Quantos dias ele estava lá pensando e eu falava, você é ungido. Eu amo a unção que está sobre a sua vida. Sabe, irmãos, ele é ungido mesmo. Amo a unção que está sobre a vida do pastor Kel. Amo, irmãos. Mas não só somos nós que temos unção aqui, todos têm unção. A dica que eu quero te dar, irmãos, que você pode fazer com que essa unção aumente na sua vida. E ela não vai tomar só você, ela vai tomar a vida de outras pessoas. E aonde você passar, as pessoas vão ser impactadas por causa de uma escolha correta sua. Aleluia. Sabe, irmãos, as portas estão se abrindo para mim. Dia 28 eu vou para Barueri. Aí no dia 12 eu vou lá para Santo André. Aí depois eu vou lá para Duartina. Depois eu vou lá para Bauru. Mas por causa de uma escolha minha, eu decidi viver isso. Não tem nada a ver com o Edson. O Edson, ele é meu amigão, mas ele, acima de tudo, ele é meu pastor. E ele não vai me colocar porque eu sou amigo dele. Se eu não fizer por onde, se eu não me decidir escolher o que eu quero viver, então ele não vai me colocar. E eu vou dizer isso para você. Um dia, eu disse para ele, pastor, me separa para o ministério, cara. Sou pregador. Me separa para o ministério. E ele falou, Rica, cara, eu queria te separar, cara, mas eu vou te dar uma dica. Tem muita gente que só tem cargo, cara. Você quer o cargo? Eu te dou o cargo. Te separo no domingo. Fiquei feliz, eu falei, ô glória, vai me dar o cargo, hein? Aleluia. Ele falou, não, cara, mas deixa eu te explicar. Tem gente que só tem cargo, mas não tem unção. Você quer o cargo ou a unção? Eu falei, eu quero a unção. Ele, então se prepara, cara. Escolhe viver isso aí. Anda nisso que você está ouvindo. De repente, irmãos, eu comecei a me trancar mesmo. Eu falei, eu não admito. Eu não quero mais nem saber do cargo. Agora eu vou entrar naquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Um dia, irmãos, aí eu comecei a subir para fazer oferta debaixo da unção. Ele falou, cara, ninguém sobe debaixo da unção para fazer oferta todo culto. Ele disse, agora, cara, eu tenho certeza que é a hora de você ser reconhecido diante das pessoas. Aí ele disse assim, ó, eu prefiro te dar o cargo e você ser ungido do que você ter o cargo e não ser ungido. Tem pessoas que têm cargo, irmão, mas não tem unção. Nós precisamos da unção. Você sabia que você tem um trabalho excelente na sua igreja local? A unção, ela te capacita para isso. E você vai fazer com excelência. Você não vai reclamar. Você não vai achar ruim quando alguém faltar e você tem que cobrir. Porque você ama isso. A unção te capacita para o trabalho. A unção te capacita para o serviço. Se não fez, eu faço. Se não veio, eu vim. Se não pode, eu posso. Irmão, quem está ganhando é você. Quantas vezes eu fiz trabalho de obreiro aqui. Quantas vezes eu vim nos cultos das mulheres para ajudar. Sabe, irmãos, a sua escolha de se colocar disponível para o Espírito Santo vai ser uma escolha tão maravilhosa que ele vai te jogar lá, aonde você quer estar.
Põe a outra imagem para mim, Ana, por favor. Olha, irmãos, olha essa imagem, que legal. Uma cordinha aqui. Aí você vê o abençoado ali, ó, triste. Porque ele está esperando com que alguém flua no chamado dele. Tem a responsabilidade que é a dele. E aí ele olha para a corda e fala, mas ninguém está fazendo nada por mim mesmo, vou me enforcar. Mas no final, irmão, ele vê que a oportunidade de se enforcar é uma oportunidade de ser um trampolim para jogar ele lá na frente. Irmãos, as oportunidades que você tem quando você está se sentindo mal é a oportunidade de você se levantar com fervor, com ousadia, com poder e falar assim, eu não admito, Satanás, eu não quero isso, eu não admito isso na minha vida, eu vou andar, eu vou fluir e você que me segure. Ah, não é uma corda que vai me parar, não é uma conta que vai me parar, não é uma tristeza que vai me parar. Eu sou ungido, eu fui ungido, eu ando no poder de Deus, eu fluo no poder de Deus, eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu gosto de algumas situações que foram expostas a alguns homens de Deus na Bíblia. E você vai perceber que as escolhas deles fizeram com que o reino de Deus fosse mais estabelecido, crescesse mais, avançasse mais e abençoasse mais pessoas. Irmãos, imagina Adão lá. Deus disse, Adão, não coma. E o que ele fez? Comeu, irmãos. E Deus falou assim, olha, se você comer, você vai morrer. Uma escolha, uma consequência. Deus disse a Caim, Caim, o pecado está na sua porta, basta você dominá-lo. O que Caim falou para Deus? Eu não sou tutor do meu irmão. E ele mata Abel. Sabe, irmãos, uma escolha e uma consequência. Aí você vai pegar o povo de Israel lá na muralha de Jericó, ele diz assim, olha, gire aí 7 vezes e grite e a muralha vai cair. Irmão, toda escolha tem uma consequência. Às vezes a consequência é boa, às vezes a consequência é ruim. Depende do que você está escolhendo para a sua vida. Aleluia. Quando Moisés estava de frente com o mar, ele disse, Moisés, bata o cajado e o mar vai se abrir. Irmão, uma escolha. Moisés não precisava bater no mar se ele não quisesse. Mas para que ele salvasse um povo que foi dado para ele cuidar, Moisés bate na água, o mar se abre e eles passam. Há uma escolha boa, mas também há uma escolha errada. Irmão, tudo depende de como você vai se colocar diante do que está sendo exposto a você. Aleluia. Eu gosto do chamado de Isaías, irmãos, porque Deus falou para Isaías. Isaías teve uma visão aberta, ele disse, eu vi o trono do Senhor, eu vi a glória enchendo o templo, e Deus disse para ele, a quem enviarei? A quem enviarei? Quem irá por nós? E o que Isaías faz? Eis-me aqui, envia-me a mim. Uma escolha, uma consequência. Tudo depende de nós, irmãos. Deus vai sempre colocar algo na sua mão para que você faça. Você vai escolher fazer, mas você também vai escolher não fazer. E a responsabilidade vai ser de quem? A culpa vai ser de quem? Com certeza não vai ser do seu pastor. Com certeza não vai ser do liderado que está do seu lado. Com certeza não vai ser da sua mãe, do seu pai. A culpa sempre vai ser sua. E nós estamos vivendo um dia, irmãos, que as pessoas são muito milindres. Se você não visita, sai da igreja. Se não, você não vai atrás, sai da igreja. Sabe, irmão, não coloca a responsabilidade nos outros, que é sua. Conheço muita gente que sai da igreja e fala, o pastor nunca veio me visitar. Irmão, o pastor ele tem tanta ovelha para cuidar. Eu sei que um dia ele vai lá te visitar, mas você não pode ser milindre de ficar esperando com que ele vá lá toda vez que você está triste. Ah, o pastor não veio me visitar. Nossa, eu não estou indo para a igreja porque o pastor não veio visitar. Irmão, nós não podemos andar assim. Nós não devemos andar desse jeito. Imagina ficar nessa morbidade assim, ó, andando nessa frieza, esperando com que alguém nos levante. E eu vou finalizar com um versículo. Eu gosto desse versículo. Jesus disse assim, olha, imponham as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A escolha é sua de impor a mão e o resultado é ser curado. Só que precisa da sua mão, abençoado. Precisa da sua boca para orar. Quem tem vergonha de orar aqui por alguém?
Todo mundo tem coragem aqui? Irmão, você tem que ser corajoso mesmo, ousado. Se as pessoas falarem que está doente perto de você, põe a mão e ora. Tem que orar mesmo, com ousadia, com poder, porque não é você que cura, é o Espírito Santo quem cura. Jesus é quem cura, mas Deus quer que você seja um canal. Pode subir o louvor. Um dia eu estava na casa da minha mãe e a minha irmã estava lá sofrendo, com o nariz entupido, o rosto vermelho, o olho vermelho, e eu falei, o que foi? Ela falou, nossa, sinusite, sei lá, renite atacada. E eu olhei para ela, eu fui para a sala e eu voltei, eu falei, não, deixa eu orar por você, coloquei a mão nela. Irmãos, depois de meia hora ela estava bem, e até hoje não sentiu mais nada. Então a nossa escolha, irmãos, é andar naquilo que a palavra diz, e a consequência vai ser de acordo com aquilo que a gente escolheu. Quem quer viver dias gloriosos aqui? Quem quer viver dias de poder, onde você vai ser transformado e transformar outras pessoas? Sabe, irmão, a unção sempre vem para nos capacitar para algo, para nos lançar no nosso futuro, para fazer com que a gente seja conhecido entre as pessoas. Ah, e eu vou dizer algo a mais que eu não disse. Se você é uma pessoa que você não quer ser conhecida, não quer ser vista, irmão, não se tranque no secreto. Sabe por quê? E eu sei que você está se perguntando aí, por quê? Porque quando você começa a se trancar muito, Deus vai começar a te revelar para as pessoas. Deus vai tirar você do secreto e Ele vai falar assim, olha, você está muito cheio, você está muito ungido, você está andando nesse poder, eu preciso te mostrar, vem, tira a pessoa do secreto e ela começa a operar milagres extraordinários. Se você não quer essa vida, irmão, só ora e viva a vida cristã íntegra. Mas se você quer viver o sobrenatural, começa a se trancar com toda a força no seu quarto. Começa a orar em outras línguas. Eu gosto de dizer isso e eu repito quantas vezes for possível. É muito bom comer, irmãos, mas é melhor você andar no poder de Deus. É muito melhor andar no poder de Deus. Porque a gente vai nos lugares e as pessoas estão sedentas pela palavra. As pessoas estão sedentas pelo avivamento. As pessoas estão sedentas, irmãos, para ter uma experiência com Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? Ter visto Jesus no meu quarto, isso não é mérito para mim, não. Jesus apareceu lá, Ele me beijou, Ele me tocou. A unção que foi passada para mim, irmãos, é o que está acontecendo agora. Eles estão me levando para os lugares e a unção está operando. As pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo libertas, as pessoas estão saindo dos seus lugares de preguiça, de frieza espiritual, e elas estão sendo abençoadas. Mas por quê? Porque o Filho de Deus aqui, Ele quis algo, Ele escolheu a coisa certa. Então, qual é a resposta que eu e você vamos dar para Deus hoje? Pergunte para você mesmo, qual é a resposta que você vai dar para Deus hoje? Você quer viver uma vida cristã normal, mediana, na média? Ou você quer viver uma vida extraordinária? Ah, eu gosto mesmo, irmão, de ler sobre o Smith. Eu gosto de ler sobre o Kenneth Hagin. Eu gosto de ver os homens que operaram forte. Mas eles escolheram, então se eles escolheram, eu também posso escolher, eu posso viver também. Porque Deus não tem filho predileto. Se coloque de pé. Deus não tem filhos prediletos, irmãos. Deus ama o seu povo e Ele quer que o seu povo ande. Sabe, livre-arbítrio, irmãos, é a oportunidade ou possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento, não se pautando numa razão, motivo ou causa. Mas deixa eu te dizer algo. Você, quando nasceu de novo, você ainda tem um livre-arbítrio, mas você não deve viver do jeito que você quer. Deus não pode tomar o livre-arbítrio de você, mas Ele espera que você viva com esse livre-arbítrio de uma forma correta aqui nessa terra. Aleluia. Aleluia. Eu queria chamar minha mãe e as minhas duas irmãs aqui, que eu vou orar por elas. Aleluia. Aleluia. Quem quer ter sua família servindo o Senhor? Todo mundo, irmão, é desejo do Senhor, é o seu desejo. E olha, eu vou te dizer algo, a sua escolha afetará a sua família. Você é referência lá na sua casa. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.